Nós estamos fazendo o estudo do livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. Muito bem, e hoje nós vamos falar desse tema aqui. Deus não aceita a indefinição. E começa dizendo: assim como numa guerra física, as nações não podem ser neutras, mas precisam escolher um lado. No campo espiritual também não há neutralidade. Deus não aceita indefinição. É a sua palavra que mostra isso, ou seja, a palavra de Deus que mostra. Quando diz luz ou trevas, vida ou morte, o bem ou o mal, santo ou profano, quente ou frio, o céu ou o inferno, justificação ou condenação, e etc. E também está lá, né? Sim, sim, não, não. Portanto, não há possibilidade de ficar na coluna do meio. Ninguém pode ser meio barro e meio tijolo. Na fé, não existe isso. Por isso, o Senhor Jesus, que diga-se de passagem, nunca foi adepto ao politicamente correto e à hipocrisia de ficar dando voltas para falar o que precisava ser falado, quando Jesus queria falar era na hora. E um dos versículos trata disso, quando ele diz: quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Muito bem, vamos dar um pausa aí. Tem mais ali. Deixa eu falar algo para você. Existem pessoas que dizem assim: Deus está a demorar. Ou no português Brasil, Deus está demorando. Mas vê se você entende. Nós sabemos, está lá em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de guerra e tempo de paz. E aí por diante. Nós sabemos que uma semente tem um tempo para colher. Se a mulher engravida, são 9 meses, natural, né? A gestação. Há um tempo para a criança dar luz, vir à luz. Então nós sabemos que não podemos ser tomados por uma ansiedade, um imediatismo. Se nossa vida está no altar, na fé, no controle de Deus, o diabo não pode frear Deus. Ele não pode impedir Deus de agir. Então, se eu estou na vontade de Deus, se eu estou na fé, o próprio Espírito Santo vai me preparar para receber aquilo que eu estou a pedir. Porque existem pessoas que não estão preparadas para certas coisas. Então, Deus vai preparar para isso. Só que há um detalhe importante. Existem pessoas que Deus ainda não agiu na vida dela com a providência divina, que é a nova história, a mudança total. Milagre, você pode alcançar uma área ou outra, mas a mudança total de vida, ela implica numa obediência, numa entrega total da pessoa. E não apenas essa mudança terrena, total de vida, mas a maior das maiores mudanças, e o maior dos maiores milagres, que é a pessoa ter o novo nascimento, é quando ela recebe o Espírito Santo e passa a ter a natureza de Deus. Isso acontece quando o candidato, a pessoa, crendo na promessa de Deus e movido por uma fé, em humildade, se submete à voz de Deus. Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Eis-me aqui, Deus. Eu sei que para eu me entregar eu tenho que abrir mão, como falávamos semana passada. Eu tenho que abrir mão do maior inimigo, que somos nós mesmos. O orgulho, o ego, os sentimentos, os prazeres da carne, etc. e tal. Mas aquela pessoa é rápida. Ela não demora na tomada de quê? De entrega, de decisão. Ela se define. Eis-me aqui. Sim ou não? Sim. Vai ou não vai? Vou. Ela decide. Deus mostra que isso me separa de Deus. E essa companhia é mal, esse sentimento é ruim, esse desejo é ruim. Deus fala:
Vai largar ou vai continuar? Vou largar. Entrega no altar. Larga isso. Então, tem pessoas que lutam contra isso, pede ajuda de Deus para perdoar, para abandonar certos sentimentos, abre mão de certas coisas e pessoas, perde para ganhar com Deus. Mas ela diz o quê? Eis-me aqui. Ela se define. Então, essa entrega rápida que cada um tem, porque a fé de cada um é de cada um, eu não demorei a me entregar. Até porque, embora novo, eu já vinha de uma trajetória de desgraça na família, de sofrimento, de dor, e mesmo novo, de decepção com o mundo. Já conhecia a podridão do mundo, as pessoas más, o que os demônios faziam, o que os demônios queriam fazer. Então, eu não vacilei, eu não dei tempo para o diabo causar um estrago maior na minha vida, ou na família que ele já tinha causado. Eu parti para uma decisão, é tudo ou nada, eu não tenho nada a perder, pelo contrário, imagine, eu vou ter direito ao reino de Deus. Ô meu Pai, quando eu morrer, eu vou te encontrar, é ou não é? É a vida eterna. Então a primeira decisão foi a maior de todas, foi aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e aceitar o modo de vida que Ele me propõe, porque a porta com Deus não é larga, a porta da fé é o quê? Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, a porta da renúncia, da obediência, de se submeter, mas essa porta me conduz à vida eterna, disse Jesus, é a única porta que do outro lado tem um paraíso, só que imagina uma portinha que tu tem que entrar ali, ó, apertado, porque eu não posso servir Deus da minha maneira. Então essa porta estreita é a cruz, é a obediência, mas o que me espera do outro lado, primeiro aqui na terra, os cuidados de Deus, o livramento, a mão de Deus, e no porvir a vida eterna. Mas a Bíblia diz que a porta do mundo é larga, para o mundo não tem regra. Qual é a regra do mundo? Teu coração pediu, faz. Hoje em dia é assim, o que teu coração pede? Vai, segue o teu coração. Pior conselho que se pode dar para uma pessoa, segue o teu coração. É a mesma coisa de entregar uma bomba na mão de uma criança. Fala, tá vendo esse pininho aqui? Deixa só me afastar um pouquinho, você... Quer dizer, o coração é o pior dos piores enganadores que uma pessoa pode ter. Então lá no mundo não tem regra, o coração pede para odiar, o coração pede para se vingar, o coração pede para ter ciúme, o coração pede para praguejar, o coração pede para detestar, e a pessoa vai seguir no seu coração, seu sentimento, e cria inimizade com um, cria inimizade com o outro, e amaldiçoa o outro, e guarda sentimento de um, vive assim. Na porta estreita não, tu tem que se guardar de tudo isso. Tu tem que lutar contra tudo isso. Então, há pessoas que entram por aquelas portas, que é a porta da casa de Deus, recebe essa informação, que é ela ter a comunhão e se entregar para Deus, e elas ficam pensando se realmente elas vão obedecer a palavra, se elas vão largar o pecado, os vícios, as manias, se elas vão perdoar. E elas demoram na sua entrega, elas ficam protelando, elas não se definem, ficam em cima do, eu gosto da igreja, eu gosto da oração do pastor, eu me sinto bem, mas isso não vai mudar a sua vida. Você pode se sentir bem aqui dentro, se você não se definir, quando você sair lá fora, tu vai dar de cara com o teu inimigo, com tua situação, com o teu problema. Deus não vai poder fazer nada para mudar aquilo, porque você não deu resposta a Deus com respeito à tua vida em relação a Ele. E não adianta você dizer assim, eu creio em Deus. Fé sem obras é o quê? Essa crença tem que ser acompanhada de atitudes que provam que você realmente ama Deus acima de... É como um relacionamento. A pessoa está namorando e diz, eu gosto de você, eu te amo. Aí a outra metade diz assim, então vamos casar. Não, mas agora não.
E eu conheço casos da pessoa estar 10, 20 anos namorando. Claro, já vive uma vida de casado. Não morando junto, mas vive uma vida, sabe como é que é, né? Mas a outra metade não se define. Mas eu pergunto, qual a razão, poxa? Eu não acredito que seja a razão econômica. Por que cá para nós? Necessidade por necessidade, é melhor os dois enfrentar juntos do que sozinhos. E a Bíblia diz, melhor dois do que um. Quer dizer, é mais fácil juntos eles enfrentar aquilo do que só. Mas aquela indefinição mostra que tem alguma coisa por trás que não deixa a pessoa se entregar. Alguma coisa está por trás. E a maior prova disso é que a pessoa não faz aliança, não troca aliança, não assume. O mesmo se dá com Deus. Você pode estar aqui, dizer que crê, que ama, mas enquanto você não colocar Jesus acima de tudo, a vontade dele na tua vida acima de tudo, todas as palavras que você falar em relação a ele, que o ama, que ele é o teu Deus, vai ser da boca para fora. Foi o que Jesus falou para os hipócritas fariseus, que diziam que eram de Deus, mas viviam a vida errada. E Jesus disse, vocês são como sepulcros, que por fora está bonito, mas por dentro tudo podre. E Jesus chegou ao ponto de dizer, vós sois do diabo, porque satisfazerem a vontade. E eu vou lhe dar um bom exemplo disso. Quando aqueles homens que se diziam de Deus encontraram a mulher em flagrante adultério, eles pegaram aquela mulher, trouxeram, arrastaram até Jesus para incriminar Jesus. Porque a lei de Moisés, na lei dada a Moisés, está lá que as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas. E eles queriam que Jesus fosse contra a lei, porque Jesus pregava o amor o quê? O amor ao próximo. E Jesus escrevendo na areia, porque você sabe que com Deus é assim, quando você aceita Jesus, teu passado fica para onde? Nós sabemos, repito, que Deus perdoa, o diabo esquece, mas tem gente, ser humano, que não esquece, sempre está jogando na cara. E isso acontece às vezes na tua casa. A mãe sempre está jogando na cara do filho, o filho jogando na cara de quem? O pai na cara do filho, o filho na cara do pai, ou a esposa na cara do marido, e diz que perdoou. Imagina se não perdoasse, né? Dá até morte, não é? Se já joga na cara, é prova que você não perdoou coisa nenhuma. Porque quem perdoa, deixa para trás. Mas vira e mexe, quando tem qualquer discussão, joga na cara. Outra discussão, joga na cara. Aí eu pergunto, que perdão é esse? Com Deus não é assim. Por isso que Jesus escrevia na areia. Demais, hein? O nosso Deus é tremendo, hein? Aí, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei diz Moisés que devemos apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Jesus, já sabendo a intenção dele, com a palavra sábia, disse, quem não tem pecado, ou quem não está em pecado, atire a primeira. Jesus não foi contra a lei, deixou o critério deles. E a Bíblia diz, acusados pela sua, por isso que eu creio, acusados pela sua consciência, por isso que eu creio que a tua família, não importa onde eles estiverem, eles têm lá uma consciência. Se você está no altar, na fé, seja no monte, seja na cruz, Deus vai trabalhar na consciência deles. Pode ter certeza. Cedo ou tarde, aquilo vai falar mais alto. Aqueles homens maus foram acusados na consciência e foram se retirando um por um, né? Um por um. Porque eles eram hipócritas. E Jesus, olhando, só ficou a mulher. Mais um caso de definição. E Jesus olhou para ela, olhou, não tinha mais ninguém, falou, mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse, Senhor, ninguém ficou. Aí Jesus disse assim para ela, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vá e se defina. Aí Jesus disse, não peque mais,
para que não suceda coisa pior. Então, aí é que a gente entende. Por que há pessoas na igreja que a vida piora? Porque por ela viver no pecado consciente, você sabe que quando um demônio sai, e ele consegue voltar por aquela casa ficar vazia, ele traz com ele 7 piores. Ou seja, por que Jesus falou, não vai, não peque mais, para que não suceda coisa pior? Porque o pecado e a prática do pecado na tua vida, principalmente você que está aqui ouvindo a palavra, ela tende a fazer com que esse pecado te destrua. Então hoje Deus está te dando a chance para você se definir, confessar o teu pecado, se arrepender e abandoná-lo, ser radical com ele. Não importa se o mundo vai te taxar de bobo, se vão te taxar de crente careta, é a tua vida, é a tua vida, é a tua alma. Se eles querem fazer da vida deles, da alma deles, o que eles bem, tem problema, a vida vai cobrar. Não pensa essas pessoas que vivem aí uma falsa aparência, rindo, mostrando os dentes, né? Mostrando os dentes, se entregando aos prazeres, maltratando, humilhando, pisando, orgulhosas. Não pensa essas pessoas que elas não vão colher. Elas vão colher o fruto do seu pecado, que Deus tenha misericórdia, mas é a lei da vida. Mas eu já tenho um conhecimento desse caminho. Então, eles não podem decidir por mim. Eu decido. Eu vou me entregar. Eu vou obedecer a Deus. Eu me defino. Foi o que Jesus falou para a mulher. Vai e não peques mais. Se defina. Se defina. Decida. Se entregue. Não é batizado? Domingo tu batiza. Está com maço de tabaco aí? Joga ali, ó, pisa em cima e fala, nunca mais vou me entregar essa porcaria. Tem um sentimento mal que tu tem que largar, não está conseguindo, pede para Deus te ajudar, mas não aceite ficar com isso dentro de você. Se você decidir se entregar, olha, o mover de Deus na tua vida vai acontecer hoje, em nome do Senhor Jesus.